Nicolás Maduro. Olha, poucos nomes do século XXI geram tanto debate, tanta controvérsia. De um lado, ele é visto como herdeiro de uma revolução. Do outro, um governante acusado de autoritarismo. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar nos fatos que ajudaram a construir uma das figuras políticas mais complexas do nosso tempo. Então, a grande pergunta que guia tudo é: quem é, afinal, Nicolás Maduro? Para a gente tentar entender essa identidade tão disputada, vamos dar uma olhada no que as fontes contam sobre a trajetória dele. A imagem pública dele é basicamente essa, né? Totalmente dividida. Para alguns, ele é o sucessor leal, aquele encarregado de levar adiante o legado de Hugo Chávez. Já para outros, ele é um ditador autoritário que jogou o país numa crise sem precedentes. Para a gente conseguir desemaranhar essa figura, nosso caminho vai passar por 6 pontos principais. Primeiro, o começo enigmático da vida dele, depois, a formação como revolucionário, a ascensão como sucessor escolhido a dedo por Chávez, aí vem o choque entre a promessa e a crise, os métodos que ele usou para se manter no poder e, por fim, a encruzilhada em que a Venezuela se encontra hoje. Ok, vamos começar por essa parte, porque a história do Maduro é cheia de, digamos, pontos obscuros e contradições, e isso desde o início. Um dos primeiros grandes enigmas é justamente o local de nascimento dele. Parece simples, mas não é. Existem relatos e investigações que apontam que mais de 10 testemunhas afirmam que ele, na verdade, nasceu na Colômbia. E por que isso é tão importante? Porque se for verdade, ele seria constitucionalmente inelegível para ser presidente da Venezuela. A lei lá exige que o candidato seja venezuelano de nascença. E essa névoa de incertezas não para por aí. Tem uma história fascinante que ficou super popular, inclusive numa biografia que o próprio Maduro recomendou, que diz que ele foi baixista de uma banda de rock famosa nos anos 80 chamada Enigma. Rolaram até fotos e vídeos de um suposto Maduro roqueiro. Só que a história não se sustenta. Os próprios membros da banda vieram a público e negaram tudo. Eles afirmaram que o homem no vídeo era, na verdade, o vocalista, Carlos Carrillo. Esse é um exemplo bem claro de como fatos contestados marcam a biografia do Maduro desde cedo. Bom, saindo um pouco desses mitos e indo para os fatos, é nos anos de formação do Maduro que a gente encontra as bases ideológicas que realmente moldaram a carreira política dele. A trajetória política dele começou cedo. Já na adolescência, ele era um ativista estudantil. Lá pelos anos 80, ele foi para Cuba para aprofundar a formação ideológica. Nos anos 90, trabalhando como motorista de metrô, ele se destacou como um importante líder sindical. Mas o ponto de virada mesmo foi em 1993, quando ele conheceu Hugo Chávez, que estava preso na época. Um encontro que o próprio Maduro descreveu como histórico, como uma lenda viva. E foi a partir desse encontro que a carreira de Maduro decolou. A ascensão dele dentro do governo Chávez foi, assim, meteórica, e ele se consolidou como o mais leal de todos os seguidores. Ele foi um dos fundadores do partido que elegeu Chávez, chegou a presidir a Assembleia Nacional e depois se tornou ministro das Relações Exteriores. Nesse cargo, aliás, ele foi muito criticado pela oposição, que dizia que faltavam a ele credenciais diplomáticas. Mas a lealdade dele a Chávez era inabalável, e isso o levou, finalmente, à vice-presidência. E aí veio o momento decisivo. No seu último discurso pela TV, já muito doente por causa do câncer, Hugo Chávez ungiu publicamente Nicolás Maduro como seu sucessor. Foi, na prática, um testamento político que acabou selando o futuro da Venezuela. Acontece que a promessa de continuar a Revolução Chavista não demorou para colidir de frente com uma realidade econômica extremamente dura. Logo depois da morte de Chávez, Maduro assumiu a presidência. Mas foi numa eleição super apertada que ele venceu por uma margem bem pequena. Ele prometeu honrar o legado chavista, só que herdou uma economia que era perigosamente dependente do petróleo. Isso bem na hora em que os preços internacionais começaram a despencar. A dimensão do colapso econômico que veio em seguida é assustadora. O produto interno bruto do país, o PIB, encolheu 75%. É uma queda que as fontes descrevem como algo inédito para uma nação que não estava em guerra. E como se não bastasse, veio a hiperinflação, que chegou a um pico de, pasmem, 63.000%. Isso simplesmente pulverizou o poder de compra da população, o dinheiro em espécie virou praticamente papel sem valor. O custo humano de tudo isso foi imenso. As estimativas falam que mais de 7 milhões de venezuelanos saíram do país. É um êxodo que representa quase 25% da população inteira. É gente pra caramba. E conforme a crise foi se aprofundando, os métodos do governo para se manter no poder também foram se tornando, digamos, mais explícitos. As fontes descrevem uma estratégia bem clara, em 4 passos, para centralizar o poder.
Primeiro, neutralizar a Assembleia Nacional, que na época tinha a maioria da oposição. Segundo, nomear juízes aliados para controlar o judiciário. Terceiro, garantir a lealdade dos militares, dando a eles cargos de poder no governo. E quarto, a criação dos comitês de alimentação, que, segundo denúncias, condicionavam o acesso à comida ao apoio político ao governo. Essas alegações de repressão ganharam ainda mais força com o relatório da ONU, que detalhou graves violações de direitos humanos. O documento cita casos de tortura, assassinatos de manifestantes, prisões arbitrárias e uma forte censura à imprensa. O custo humano dessa repressão é devastador. O depoimento do irmão de um vereador da oposição que foi encontrado morto em 2019 transforma esse conceito abstrato de repressão em algo tragicamente concreto e pessoal. E tudo isso nos traz para o cenário mais recente, com um sistema político em crise e uma nação que está profundamente dividida. A crise política chegou ao seu auge depois da eleição de 2018. Maduro foi declarado vencedor, mas a oposição, liderada por Juan Guaidó, alegou que houve fraude. Guaidó, então, se autoproclamou presidente interino, e isso criou um impasse bizarro, com 2 homens reivindicando a presidência ao mesmo tempo, o que dividiu completamente o apoio da comunidade internacional. Então, no final das contas, essa nossa análise não termina com uma resposta simples. Pelo contrário, ela termina com uma pergunta que fica no ar. Depois de tantos anos de crise, de eleições contestadas e de pressões, qual é o caminho que a Venezuela vai seguir? O legado de Nicolás Maduro, seja como sucessor leal ou como ditador, ainda está sendo escrito.